Buenas, pessoal! Sejam todos bem-vindos aqui ao canal que não tem nome, o nome do canal é o meu nome, mas é um canal que a gente conversa sobre literatura. Eu ainda estou pensando no nome do canal, se vocês quiserem me ajudar a escrever nos comentários aí sugestões de nome para o canal, eu agradeço. No vídeo de hoje, conforme combinado nesse vídeo que está aparecendo em algum lugar aqui em cima, eu vou falar sobre o livro que eu li em 2021. Este aqui, O Buraco da Agulha. Uau! Eu sou um cara muito bom em deixar as pessoas bem atentas ao que está acontecendo. Pessoal, eu disse pra vocês que a resenha que eu ia fazer desse livro, na verdade os comentários que eu ia fazer desse livro não ia ser nada profissional, mas ainda assim eu fiz um papelzinho com algumas anotações para eu não me esquecer do que eu quero falar. Bom, O Buraco da Agulha, né? Fui apresentado a esse livro praticamente em 2021. Não, foi em 2017 que eu ganhei ele, ou 2018. Eu tenho uma leve tendência a ler os livros que eu ganho com um certo atraso. Eu ganhei ele no Amigo Secreto, acho que de 2017 ou 2018. Fui ler em 2021. Eu lembro que quando eu pedi esse livro de Amigo Secreto, eu falei pra pessoa assim, olha, falei pra pessoa não, né? Eu não sabia quem era Amigo Secreto. Eu falei para o meu amigo secreto o seguinte, eu quero um livro de um autor cuja escrita, narrativa seja muito próxima com o autor, muito próxima do autor Dan Brown, aquele que escreveu o Código da Vinci, Fortaleza Digital, Ponto de Impacto. Nós temos praticamente toda a coleção do Dan Brown aqui. Símbolo Perdido, eu vou lembrando que assim vou falando, espetáculo. E aí a pessoa me deu, né, esse livro do Ken Follett e cumpriu o objetivo de ser com a escrita bem próxima de como escreve o autor Dan Brown. Gostei, Dan Brown, que surgiu aqui, pifou a hora de falar o Brown. O Ken Follett tem uma narrativa muito boa, gostei do autor, já curti, já achei que fantástico o autor, tanto é que tem aqui os Pilares da Terra, já tem ali na minha lista de desejos vários livros dele para eu comprar. Mas sobre O Buraco da Agulha, antes de comentar especificamente sobre o livro, eu vou dar a nota pro livro. Deixa eu ver qual foi a nota que eu dei. Eu vou segurar o papelzinho assim, eu vou lendo e vou me lembrando do que eu quero falar. A nota do livro é 8,5. Lembrando que a graduação das notas, né, é de 0 a 10 e dificilmente nós vamos ter um livro nota 10 aqui, porque o livro nota 10 é aquele que tem que ser um divisor de águas na vida. Aquele que tu lê e diz assim, nossa, esse aqui, uau, tem que ser uma emoção a cada página, entendeu? Aí sim, nota 10. Mas O Buraco da Agulha eu gostei bastante, é um livro bem bacana do Ken Follett. Os personagens que o Ken Follett trabalha aqui no livro são personagens carismáticos. O que eu quero dizer com isso? São personagens tão bem descritos, tão bem desenvolvidos, que quando tem alguma cena, eu sei que não é um filme, mas quando eu leio o livro eu gosto de imaginar as cenas, né? Então, quando tem alguma cena que, por exemplo, nesse livro aparece o espião, cara, os teus sentimentos, a tua sensação já fica, o clima já muda totalmente pro clima espião, entendeu? Tu sabe que alguma coisa vai acontecer, que alguma coisa diferente tá surgindo, e isso só é possível quando os personagens são muito bem descritos, muito bem criados, muito bem desenvolvidos na história. O Ken Follett faz isso muito bem. A mesma coisa os detetives que estão investigando o espião, tu sabe que mais ou menos, como é que vai ser o clima de quando eles aparecem, quando aparecem outros personagens, todos os personagens que vão aparecendo, que são apresentados pelo Ken Follett aqui no livro, tu consegue, pela narrativa dele, pela descrição dos personagens, tu consegue se envolver e entender como vai se desenvolver mais ou menos aquela cena com o personagem. Então isso, Ken Follett, 100% fantástico. Ah, questão da ambientação agora. Quando eu ganhei esse livro e li a sinopse ali de que a história se desenvolvia, se desenrolava na Segunda Guerra Mundial, eu meio que fiquei um pouco assim, eu acho que foi por isso que eu demorei um pouco para começar a ler, porque eu entendia na minha cabeça que livros que tinham essa ambientação na Segunda Guerra, na Primeira Guerra ou em qualquer guerra, eu não ia gostar. Mas eu não sei se foi a escrita do Ken Follett ou eu não sei se eu gosto dessa ambientação e não sabia. Eu gostei muito e é muito bem descrito os cenários. Ele simplesmente não diz assim, as cidades estavam destruídas pela guerra, que seria uma coisa meio genérica de falar, né? Quando se acontece uma guerra, normalmente se imagina que as cidades ficam destruídas pelos bombardeios, mas ele descreve nuances, assim, ele descreve determinados momentos que tu consegue colocar toda uma carga emocional do que a guerra, ou do que essa guerra específica estava fazendo com as pessoas, né? O sentimento de medo, quando as pessoas ouviam a sirene que acusava possível ataque aéreo dos inimigos, as pessoas tinham que se proteger e nessa proteção eles falavam coisas e cantavam músicas para tentar se desligar daquilo que estava acontecendo, e o Ken Follett traz isso muito bem, muito forte aqui no livro. Então ele te coloca no cenário lá
de uma forma muito fidedigna, acredito eu, porque eu não estava lá nas guerras, né? Mas enfim. Uma das coisas que eu não gostei muito no livro, né? Uma das coisas que eu não gostei muito no livro, e eu não sei se foi o Ken Follett ou se é a história que não ajudou muito o Ken Follett a desenvolver esse tipo de narrativa, é que no Dan Brown eu sinto que a cada capítulo fica aquele gostinho de, cara, o que vai acontecer? Eu preciso continuar lendo e tal. E nesse aqui não, esse aqui tem alguns capítulos que não fica essa sensação. Parece que teve início, meio e fim já ali naquele capítulo e não fica aquele gostinho de continuar lendo para saber o que vai acontecer, sabe? Então foi uma das coisas que eu, esperando, talvez na expectativa de curtir uma leitura estilo Dan Brown, talvez eu tenha um pouco me decepcionado nesses capítulos, né? Nesses capítulos que às vezes são uns capítulos um pouco lentos, um pouco assim, tá, beleza, show, legal, muito interessante. E agora? E também tem algumas cenas, né? Falando em filmes, tem algumas cenas que são previsíveis. Da metade pra frente do livro, ali assim, um pouco mais depois da metade, eu imaginei 3 cenários. Eu imaginei 3 finais pro livro. 3 finais. Não, esse livro vai se desenvolver para esses 3 finais aqui, não vai fugir disso. E vários capítulos antes de terminar o livro eu digo, não, eu acho que vai acontecer isso aqui. E foi o que aconteceu. Ainda assim, mesmo sabendo o que ia acontecer no final, e mesmo sabendo o que ia acontecer em algumas outras cenas, em alguns outros capítulos, o Ken Follett, ele consegue ainda trazer uma narrativa de surpreender naquilo que já é previsível. Vai acontecer isso, mas a forma como acontece acaba sendo muito legal. Mas, pessoal, 8,5 é uma nota muito boa, tá? Muito boa. Pensa bem, nota 10 é para aquele livro que todo capítulo é um choro, é uma emoção, é uma alegria. Então, para 8,5, é um grande livro do Ken Follett, que eu gostei muito de ler. É uma leitura leve, assim, ó, fluida, tranquila. Não tive dificuldades, assim, porque às vezes pode ser que eles utilizem termos, principalmente falando de Segunda Guerra, falando de coisas mais antigas, pode ser que utilizem termos específicos, técnicos, que vai ficar um pouco viajando, né? Mas o que está acontecendo? Não estou entendendo. Não acontece nesse livro, não acontece com muitos termos. Alguns sim, tem que dar uma pesquisada, mas a maioria dos termos é entendível, dá para continuar a história tranquilamente, e é um livro que eu gostei muito de ler. Acho que foi uma bela introdução aos livros do Ken Follett, foi um dos primeiros livros que ele escreveu, na verdade o primeiro livro de maior sucesso dele foi esse aqui. Gostei muito, estou muito ansioso, por isso que eu estou bastante ansioso também para ler Os Pilares da Terra, que eu espero ser tão bom quanto ou melhor que este. E é por isso que já tem vários livros do Ken Follett lá na minha lista de desejos. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado você que esteja interessado em começar a ler Ken Follett ou que esteja interessado em ler esta obra do Ken Follett, O Buraco da Agulha. Eu recomendo, vale a pena. Tem essas pequenas observações que eu fiz, mas não estraga em nada o prazer da leitura de se ler esse livro. E eu espero que vocês tenham gostado das minhas observações, da minha análise, da minha avaliação extremamente aprofundada, profissional, técnica. Vocês perceberam? Se você gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo, compartilha o canal aí com seus amigos, suas amigas. Se vocês puderem me ajudar a criar um nome aqui para o canal, escrevam aí nos comentários sugestões de nomes para o canal. O mais bonito vai ganhar o meu muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo vídeo.